Aí, gente, pode deixar aí para mim, Roberto. Eu vou passar aqui, ó. Isso aqui foi da aeronáutica. Pedia quanto que dava isso daqui, ó. Pode jogar aqui. Tá certo? Quanto que dá isso daqui? Eu uso a regra do apartamento. Por quê? Já que não tem jeito de sair, você entra. Ah, sabia que eu tinha trazido. Milha de baixo. Cadê a outra? Só X? Não. Não. X sobre Y? Não, é X sobre raiz cúbica. Ah, vocês falaram raiz de X sobre Y. Aí, beleza. Raiz cúbica de X sobre Y. Aqui tem um 2, não tem? 2 vezes 3, 6. Então, é raiz sexta. Quem está aqui dentro, continua do jeito que está? X entra com o X ao cubo. Não é isso? Y entra como Y ao cubo. Certo ou errado? Eu não li, mas lá está escrito que X e Y são maiores que 0, tá certo? Tá tudo bonitinho lá, antes que eu me esqueça. Se não tivesse falado, eu não posso simplificar. Estão lembrados disso, né? Beleza. Aí, olha só. X1 com X3 vai dar X2. Y1 com Y3 vai dar Y2. Então, vai ficar o quê? Raiz sexta de X2 sobre Y2. Que é o mesmo que a raiz sexta de X sobre Y ao quadrado. Certo ou errado? Aí é só simplificar. Resposta, raiz cúbica de X sobre Y. Tá ok? Pronto, volta ali no quadro agora para mim. Olha só. Outro tipo de questão. Essas questões são típicas. Essa aí, por exemplo, é da Fundep. Mas são típicas da Fundep, da Sesgran Rio, da FunRio, tá certo? Algumas provas específicas em matemática só, tá certo? Vem lá escrito, matemática pode cair, tá
Tá bom? Como é que fica isso aqui? Esse trem elevado aqui ao quadrado, o que lembra vocês? Uma coisa chamada produto notável? Alguém lembra que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Valéria, eu não me lembrava disso, não tem problema. Se está elevado ao quadrado, basta você multiplicar 2 vezes. Então, ou você aplica o produto notável, ou você faz raiz de 7 mais raiz de 13 vezes raiz de 7 mais raiz de 13. Não tem problema. Enxergaram? Aí ficaria o quê? Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, entenderam? Ou não? Beleza. Então, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, mais 7 vezes 13, 91, mais raiz de 91, mais raiz de 169, que é o mesmo que o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo vezes 10 menos raiz de 91, mais raiz cúbica de 27 é 3. Aí, olha só, isso aqui vai dar 7 mais 13, 20. Mais 2 raiz de 91. Tá certo? Fica a critério de vocês também. Poderia pôr o 2 em evidência. Fica 10 mais raiz de 91 vezes 10 menos raiz de 91, entenderam? Sai mais rápido. Ou multiplicar esse vezes esse vezes esse, dá na mesma. Eu colocaria em evidência 2 vezes 10 mais raiz de 91, que multiplica 10 menos raiz de 91 mais 3. Aí daria o quê? 2 vezes o quadrado do primeiro, que é 100, menos raiz de 91 ao quadrado, que é 91, mais 3. Aqui faltou 1. Parênteses. 100 menos 91, 9. Vezes 2, 18. Mais 3, 21. 21 é um número primo? Não. É um número racional? É ou não é? Não? M é um número racional. É um múltiplo de 42? Não, é um divisor de 42. M é um número natural? É, também. Então, a 2 e a 4 estariam certas. Tá bom? Aí depois tem alternativas. São 2 alternativas, né? V e V. Tá certo? Entendido isso? Eu espero. Quando vocês estão copiando aqui, joga aqui embaixo na solução para aumentar para eles. Aí, obrigado. Araxá está me perguntando quando não podemos simplificar. Só quando... Eu vou mostrar para você, peraí. Vou dar um exemplo. Número de afirmativas falsas são 2, né? Foram 2? Foram, né? 1, 2, certinho. Pergunta quantas alternativas falsas? Se são 4, 2 verdadeiras, 2 falsas.
Nepomuceno, tem, tá na apostila, tá tudo na apostila. Inclusive, essa expressão também tá na apostila. Eu não lembro que número que é, mas tá. Página 40, obrigada. Prontinho? Pergunta de Araxá. Quando não podemos simplificar? Presta atenção. Eu vou voltar um pouquinho no verdadeiro ou falso que eu fiz com vocês lá no início. Lembra quando eu tinha raiz quadrada de x ao quadrado? Eu só posso fazer isso daqui, ó, entre aspas, se o x for maior ou igual a zero, então isso vai dar x. Se ele não falar isso, raiz de x ao quadrado, você pode até fazer isso, mas você tem que falar que é módulo de x. Tá certo? Ou seja, quando eu tenho raiz enésima de x elevado a n, você tem que prestar atenção que o n pode ser um número par, n par ou n ímpar. Se for raiz cúbica, raiz quíntupla, não tem problema. A resposta é x. Agora, se o n for um número par, tá certo? Eu tenho que garantir que a resposta é um número positivo. Daí eu falo que é módulo do número para garantir que ele é positivo. Lembraram disso que eu comentei isso com vocês? Então, eu só posso simplificar quando eu garanto, tá certo? Duas coisas. Aqui é ímpar, tudo bem. E se for par, eu garanto que a resposta é positiva. Se eu não garantir, eu não posso simplificar. Entendido? Eu tenho que deixar indicado. Tá? A pergunta da colega. Naquele exemplo da aeronáutica que eu fiz, eu simplifiquei. Quando eu falei, eu só posso simplificar se eu garantir que aquele x é positivo. Único motivo, presta atenção, vou mostrar para você. Se eu tiver, por exemplo, tá? Menos 2 ao quadrado sobre 2 elevado a 2, olha só, se eu cortar, deu para entender? Vai dar menos 1. Outra coisa. Ah, não, Valéria, mas ali, eu tô falando, o que a gente faz quando simplifica, é porque quando escreve x, variável x, é visual. A gente enxerga o x sem sinal nenhum na frente, sem querer, no subconsciente, a gente pensa que é um número positivo. Mas aquele x pode ser qualquer valor. Então, fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, x ao quadrado sobre x4, isso vai dar 1 sobre x2. Aí tem alguém pensando, ah, Valéria, mas vai ser sempre positivo porque o expoente é par. Mas não implica em eu simplificar errado, deu para entender? Eu posso falar que 2 ao quadrado é 4. 32 dividido por 8 também é 4. Eu fiz a mesma operação? Não. Tá certo? Então, elevar 2 ao quadrado é a mesma coisa que dividir 32 por 4? Não, dá o mesmo resultado, mas não é a mesma operação. Então, é isso que eu quero chegar. Eu só posso simplificar se eu falar que eu estou simplificando a mesma coisa. Se não for, eu não posso. Se eu correr o risco de um ser positivo, outro ser negativo, eu não posso. Eu não tenho nenhum aqui, mas vocês já viram aquelas igualdades que a gente prova que 2 é 1? Pois, aqueles errinhos de 2 é 1 e etc., é por isso. A gente simplifica coisas que aparentemente são iguais. E aí você acaba provando que 2 é 1, que 3 é 2, entendeu? Que 1 é igual a 0, você consegue provar porque aparentemente está escrito a mesma coisa, mas não é. Entendeu? Pois bem, aí, só voltando lá para me mostrar a alternativa, nós achamos 2 verdadeiras, 2 falsas, portanto o número de falsas é 2, alternativa correta, letra C, tá certo? Antes de entrar em equação de segundo grau, eu quero lembrar a vocês uma coisa. Olha só,
É só lembrando para quem quiser usar. Quem não quiser, tudo bem. Mas, por exemplo, A mais B ao quadrado vai ser o quê? A2 mais 2AB mais B2. Se tiver um menos, eu coloco o menos. E o A mais B vezes o A menos B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Estou mostrando isso para vocês por um único motivo. Como tem raiz e tem potência, costuma de vez em quando cair esse tipo de produto notável na prova. Não vem escrito produto notável no edital, mas costuma cair. Então, se você quiser usar o produto notável, anda mais rápido. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu pegar uma outra questão que eu trouxe aqui, quer ver, ó? Cadê ela que eu peguei aqui, ó? Deixa eu escrever. Pode deixar ali que eu vou apagar o lado de cá. Como é que era? Se vê exatamente isso daqui, ó. Se n mais 1 sobre n ao quadrado é 3, então n ao cubo mais 1 sobre n ao cubo vale quanto? Entenderam? Essa é a pergunta. Aí tinha as alternativas: 0, 6 raiz de 3, 3 raiz de 3, 10 raiz de 3. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso, hein? Olha só. Primeira coisa. Se n mais 1 sobre n ao quadrado é igual a 3, vocês concordam que n mais 1 sobre n é igual a raiz quadrada de 3? Tudo bem? Está elevado ao quadrado, eu passo para lá como raiz quadrada. Não é isso? Beleza. Isso daqui, ó, é parecido com aquilo ali. Mas não é igual àquilo. Como é que eu vou pensar? Aí é aí que eu quero treinar aquilo ali com vocês. Olha só. Se eu tiver n mais 1 sobre n ao quadrado vezes, tá? N mais 1 sobre n, o que eu vou ter? Eu vou ter n mais 1 sobre n ao cubo, né, não? Porque multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Isso daqui dá 3. Certo? Isso daqui dá raiz de 3. Tudo bem? E isso daqui vai dar o quê? Ah, sei lá, Valéria, esse trem é feio pra caramba. Como é que faz isso aqui? Então tá, vou fazer do jeitinho que vocês estão querendo. Olha só. N mais 1 sobre n vezes n mais 1 sobre n vezes n mais 1 sobre n. É ou não é? Então vamos lá. Já que é para fazer grande, vamos fazer tudo. Vai dar o quê? N vezes n ao quadrado. N vezes isso vai dar 1. Não é não? N vezes 1 sobre n é 1. 1 sobre n vezes n também é 1. E 1 sobre n vezes 1 sobre n é 1 sobre n ao quadrado. Tá bom assim?
que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é não? Sabe quando você fica lá desse jeito? Irrita. Sabia que vocês irritam? Quando vocês ficam olhando pra gente, assim? Se vocês que eu tô vendo estão olhando, eu fico imaginando quem tá lá do outro lado, como é que tá olhando. Já levantou e já foi pro banheiro. N mais 1 sobre N ao quadrado. Como é que fica? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que vai dar o quê? Simplifiquei, não era o que eu tinha escrito antes? N2 mais 2 mais 1 sobre N2. Tem um outro produto notável que eu já expliquei aqui em sala, mas que ninguém lembrou até agora. Eu vou continuar fazendo de conta que ninguém lembrou. Tá certo? N, que tá ali, né? Não, Valéria, mas esse trem vai dar grande demais da conta. Vezes N mais 1 sobre N. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes... Ah, eu vou no banheiro. Não é isso que você falou agora? Vocês falaram agora? Que vai no banheiro? Tem um cara que eu expliquei para vocês, primeira aula nossa, chamado Triângulo de Pascal. Lembra dele? Lembra? Lembra que eu mostrei uma aplicação matemática para vocês? Que o triângulo me dá todas essas potências que a gente fica igual idiota escrevendo tudo? Lembra disso? Eu ainda falei com vocês, quando eu estiver lá em matemática, eu vou dar um exercício aplicando e ninguém vai lembrar da porcaria do triângulo. Você lembrou? Alguém lembrou? Ah, você lembrou depois que eu falei. Antes de eu falar, você não lembrou, não. Você dá a mesma cara que todo mundo? O que está escrito ali, ó? N mais 1 sobre N elevado a 3. Se está elevado a 3, é a terceira linha do Pascal. Não, Valéria, eu nem lembro mais desse tal de Pascal. Tem problema não? Vem cá, ó. Começa com 1. Estão lembrando? Começa com 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1, 2 mais 1, 3 e começa com 1. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Então, é essa linha aqui, ó. Aí fazia o quê? 1, 3, 3, 1. N3, N2, N1 e N elevado a 0. Aqui é o contrário. 1 sobre N elevado a 0, 1 sobre N elevado a 1, 1 sobre N elevado a 2 e 1 sobre N elevado a 3. Arruma só. N3, posso simplificar aqui, ó. Mais 3Ns, mais, posso simplificar aqui, não posso? Aqui, ó. 3 sobre N, mais 1 sobre N ao cubo. Tudo bem. E esse cara aqui no meio é o quê? N3, 3 em evidência, N mais 1 sobre N, mais 1 sobre N3? É ou não é? Então, está resolvida a questão. Eu vou dar um tempo para todo mundo copiar. Olha só o que eu tenho aqui. N mais 1 sobre N ao quadrado foi dado na questão. Vale 3. Vezes, isso daqui nós achamos, raiz de 3. É igual a isso daqui que eu acabei de calcular. O que está escrito aqui? N3 mais 3 vezes isso aqui. Nós achamos também, é raiz de 3? Então, 3 raiz de 3, mais 1 sobre N ao cubo. Se eu passar o 3 raiz de 3 para lá, N3 mais 1 sobre N3 é igual a
0. Eu pedi o valor de N3 mais 1 sobre N3. Isso vale 0. Alternativa correta nessa questão, letra A. Roberto, põe um pouquinho aqui para mim, depois passa para lá. Eu vou no banheiro agora. Nepomuceno, tem sim, já falei, está na página 40. Essa que eu escrevi no quadro é que não tem. Araxá, obrigada pela explicação. Saudações alvinegras. Vanessa, muito obrigada, Vanessa. Alguém lembra de mim nesse país que não me zoa só? Já recebi saudações alvinegras, já recebi saudações rubro-negras, celestes. Um arco-íris inteiro. Um quê? O que você falou? O que você falou? Ah, foi comigo não, né? Vai. Virou para baixo ele. Agora pode jogar isso. Obrigada, Roberto. Um abraço para Luísa de Montes Claros. Juazeiro do Norte, Simone, Vanessa e Yuri. Pronto? Um abraço para Rondônia, para Jane de Rondônia. Já, já eu chego lá. Quem que é o Rodrigo de Viçosa? Tá aí não? Eu morro de rir. As meninas de São Gotardo. Eu já não vou nessa cidade, só tem mulher, cara. As meninas de São Gotardo, o que eu vou fazer lá? Nem é mulher, é menina ainda. São Gotardo. Saudações celestes. Lá só tem cruzeirense? São Gotardo.